Boa noite, eu sou o deputado federal Marcelo Nilo. Mais um programa Vamos que Vamos, que tem como objetivo principal interagir, conversar com você sobre o nosso mandato que o povo da Bahia delegou para que eu fosse seu representante no Congresso Nacional. Hoje, a nossa entrevistada é a prefeita da cidade de Monte Santo, a companheira do nosso partido, Silvânia Matos. Essa semana, nós tivemos uma movimentação política muito forte no Brasil, principalmente no Congresso Nacional. O povo já entendeu o recado do povo americano conosco sobre o discurso do presidente Bolsonaro na ONU, sobre o presidente Bolsonaro comer uma pizza nas ruas de Nova York. Ou seja, o povo brasileiro já tem noção exata do papel do presidente da República do nosso país. Mas o momento é muito preocupante. O Brasil chegou a 2 dígitos da inflação, coisa que não ocorria há muitos e muitos anos. 14 milhões e 800 mil brasileiros e brasileiras desempregados. Crise na energia, por falta de água nos reservatórios que abastece para que nós possamos ter energia elétrica. Não vou culpar o presidente Bolsonaro, não vou culpar o presidente Lula, nem a presidente Dilma, nem o presidente Fernando Henrique Cardoso, muito menos o presidente Michel Temer. Mas esse problema energético, esse problema dos reservatórios brasileiros não terem suporte para atender às demandas do povo brasileiro é que nós temos vemos há muitos e muitos anos. Então o Brasil vive hoje uma crise política, onde o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar recursos de impugnação do presidente da República e do vice-presidente da República. Vive uma crise econômica terrível. Repito, 2 dígitos de inflação. Um botijão de gás custando R$100. Energia elétrica subindo todos os meses. O combustível subindo toda semana. Se você vai no supermercado, a cesta básica crescendo cada dia mais. Ou seja, os preços estão exorbitantes. O que será do cidadão, da cidadã, principalmente os mais necessitados do nosso querido país? Uma crise sanitária, vez que quase 600 mil brasileiros e brasileiras que nos deixaram fruto da Covid-19. E a CPI já descobriu que tinha hospitais fraudando laudos para que não colocasse lá o nome Covid. São momentos difíceis para o povo brasileiro. E no Congresso Nacional tramita uma PEC 32, que vai, eu diria, não acabar, mas vai prejudicar muito os serviços públicos do nosso país. Servidor público tem que ser mais respeitado pelas instituições que fazem as leis. Eu, deputado federal Marcelo Nilo, votarei contra a PEC, porque ela é muito perversa contra os servidores públicos do nosso país. Eu sempre disse, o servidor concursado merece respeito. Você acha que um servidor, se não for concursado, se não tiver a garantia do seu emprego, vai denunciar alguma corrupção no órgão? Claro que não. Está vendo aí o caso do deputado federal do DEM, que denunciou a vacina que estava superfaturada
no Ministério da Saúde, hoje está sendo acusado no Conselho de Ética, podendo perder o seu mandato. Imaginemos nós um servidor público, um professor, um agente administrativo, um policial, se não tiver a garantia do seu emprego, assegurado pela Constituição e pelas leis que regem o nosso país, você acha que esses servidores denunciariam corrupção no governo federal, no governo estadual ou no governo municipal? Servidor tem de ser respeitado aqueles que são concursados. Os cargos comissionados podem ser demitidos a qualquer momento, mas os concursados têm de ter direitos adquiridos, conforme rege a nossa Constituição Federal. A PEC ela é muito perversa contra os servidores. Poder baixar salário de servidor, imaginemos nós, um servidor público, tendo salário reduzido pelo seu chefe, pelo seu secretário, pelo seu presidente. É inaceitável e inacreditável que ainda tramita no Congresso Nacional, numa PEC que vai prejudicar todos aqueles que exercem os seus, eu diria, seus cargos que eles entraram fruto de um concurso público, não por indicação política. A PEC é tão perversa como foi a reforma da Previdência. É muito perversa a PEC. Vocês lembram da reforma trabalhista? Que foi muito prejudicial para o trabalhador brasileiro. Na época do Michel Temer, diziam, se a reforma trabalhista passar, vai ter aumento do emprego no Brasil. Vamos ter uma geração de empregos no Brasil. Cadê esses empregos? A reforma da Previdência foi muito perversa para o trabalhador brasileiro, principalmente os mais humildes, os mais necessitados e aqueles que ganham salário mínimo. Essa reforma não colocaram o Judiciário. Não colocaram o Ministério Público. E os maiores salários no Brasil são do Poder Judiciário, são do Ministério Público, mas deixaram o Poder Executivo, que são os menores salários. São aqueles que não têm força política para enfrentar os deputados que não têm a responsabilidade com o mandato que foi delegado pelo povo. Não vou fazer nenhuma crítica ao relator pela minha relação pessoal que eu tenho com o mesmo. Por ser um colega aqui da Bahia. Mas essa reforma da PEC é muito injusta, é muito perversa para os funcionários públicos do nosso país. Não a PEC 32. Pelo amor de Deus, precisa calar. Minhas amigas e meus amigos, nós estamos aqui com a prefeita Silvânia Matos, prefeita da cidade de Monte Santo, professora primária. Nasceu na roça, lá no sertão, no semiárido em Monte Santo, no povoado de Lagoa das Pedras. Se formou em professora. Quando falo em professora, eu me emociono. Eu me lembro da minha saudosa mãe, que a profissão mais bonita que tem é do professor, principalmente do professor primário. E Silvânia se formou em professora primária, exerceu sua profissão ajudando os companheiros e companheiras da cidade de Monte Santo, no povoado de Lagoa das Pedras, mas ela teve a visão de tornar-se empresária. Foi para São Paulo, venceu no mundo empresarial, mas a paixão por Monte Santo falou mais alto. Veio para Monte Santo,
se elegeu vereadora, atuante, combativa, respeitada. Eu tive o prazer de conhecer Silvânia, salvo engano, em Nordestina, conhecida de nome. E conversamos alguns minutos e senti, Silvânia, duas coisas para mim muito importantes. O amor que ela tem por Deus, a crença que ele tem por Deus. E segundo, o amor que ela tem pelos pais. Quando ela fala no seu pai, quando ela fala na sua mãe, ela se emociona. E eu aprendi na vida, pessoas que têm amor aos pais, que têm amor a Deus, pode ter certeza que Deus ajuda. E Deus ajudou. E Silvânia foi candidata a prefeita a primeira vez. Sabendo que ali ela estava plantando uma semente para o futuro. Saiu candidata a deputada estadual, fazendo campanha praticamente na cidade de Monte Santo. E no momento certo, ela se lança candidata a prefeita pelo meu partido, pelo PSB. E venceu uma das eleições mais bonitas do ano passado. Assumiu a prefeitura e no primeiro dia do seu mandato, ela que elegeu 5 vereadores, tomou posse já com apoio de 10 vereadores. Aí que mostra a competência. Eu disse, olha, politicamente ela é competente. Vamos ver a gestão. E ela tornou-se uma grande gestora, uma grande prefeita. E hoje nossa entrevista é com minha querida amiga fraternal, essa grande companheira, essa grande prefeita, que sabe que para ser político tem de gostar de gente. Ela, além de gostar de gente, ela é apaixonada por Monte Santo. Boa noite, prefeita Silvânia Matos. Boa noite, deputado Marcelo Nilo. Que honra, muito obrigada aí por essa belíssima apresentação. Não sou merecedora de tudo isso, mas é um prazer estar aqui com o senhor. Muito obrigada pelo convite. E boa noite também a quem está com a gente assistindo. Fica com a gente, convida o seu amigo, a sua amiga, nós vamos falar sobre coisa boa, sobre política, sobre o futuro, sobre o que é bom para o povo. Silvânia, o que levou a você a entrar na política? Você é professora primária, profissão bonita, empresária que venceu em São Paulo, bem-sucedida. Largou a profissão provisoriamente de professora e provisoriamente de empresária, para se dedicar à vida pública. O que lhe levou a ser política? Olha, desde do meu nascimento em Lagoa das Pedras, um lugar sertão, dificuldades, né? Eu fui ensinada a lutar e a batalhar por dias melhores. Então, meu primeiro sonho profissional foi ser professora. Então, eu fiz o magistério e vendo as dificuldades da minha terra, falta de água, falta de energia, falta de estrada, falta de estrutura. E eu sempre me emociono quando falo em meu pai, porque ele sempre falou, filha, essa vida não é a vida que você tem que se conformar. Você precisa lutar por dias melhores. Então, eu ali já envolvida com as crianças, os meus alunos, deputado, a maioria tinha a minha idade, inclusive. Então, aos 18 anos, eu vendo que a minha cidade só podia oferecer o magistério, ou seja, só os filhos dos ricos podiam vir a Salvador estudar, e eu tinha o sonho de estudar. Então aí eu fui a São Paulo com 3 objetivos: fazer faculdade, ajudar minha família, vencer na vida. Chegando em São Paulo, eu fiz um planejamento, que eu acho que é fundamental isso na vida, o planejamento, e o tempo e a paciência. E foi aí então que eu falei, eu vou me formar, me formei em economia, fiz a análise gerencial, trabalhei em várias empresas, grandes empresas, e aí iniciei minha própria empresa, gerando emprego e renda, mas o amor à terra falou mais alto, e aí quando eu retornei em 2012 para Lagoa das Pedras, para morar com os meus pais, né, conviver com a minha origem, e senti a necessidade de que o povoado tivesse um vereador. Porque eu acho importante, deputado, as pessoas se conscientizarem disso. É preciso fazer política. 80% de tudo que acontece na vida do brasileiro está relacionado à política. Então, se quer boa saúde, educação, estrada, segurança, precisa fazer política. Então, ali eu reuni a comunidade, conversamos, escolhemos um candidato, eu fui escolhida candidata a vereadora e fui eleita.
Em 2016, eu percebi a necessidade de um novo nome. Por exemplo, minha cidade, Monte Santo, nunca teve uma prefeita. Falei, olha, acho que eu vou tentar. Sou movida a desafio. E aí, claro, tive a sorte, graças a Deus, de conhecer o senhor, a quem eu quero, assim, agradecer, porque ó, é isso que eu acho fundamental. Silvânia, como você ganhou para vereador, depois para prefeita, sem nenhum apoio político? Por exemplo, eu não recebi apoio de nenhum vereador. Porque eu acredito na força do povo, de conversar com o povo. E eu lembro que na época, deputada, as pessoas falavam assim, imagina, ela nem um partido vai conseguir, é impossível ela ser candidata. E aí quando eu conversei com o senhor, eu olhei bem nos seus olhos e disse assim, deputado, se eu me filiar ao seu partido, o senhor me garante que eu vou ser candidata a prefeita? E o senhor falou, eu lhe garanto. E aí eu sabia que não ia ganhar, mas na vida eu aprendo, tem que ser um passo de cada vez. E aí, graças a Deus, hoje eu tenho a honra de dizer que sou a prefeita com a maior votação da história de Monte Santo. Então, quero mandar um abraço ao povo amigo da minha amada Monte Santo. Muito obrigada por estar aí conosco. É um prazer estar aqui conversando com vocês e com o nosso deputado. Nós estamos conversando com a prefeita da cidade de Monte Santo, Silvânia Matos. Vocês conheceram ela? O povo de Monte Santo já conhece, o Nordeste baiano já conhece, mas muitos que estão acompanhando aí em Itamari, em Tancredo Neves, em Feira de Santana, em Salvador, não conheciam essa prefeita que ela é, sem dúvida nenhuma, como eu disse no início, uma grande política. Tanto é que venceu as eleições. Começou 5 vereadores, no dia da posse já tinha 10. Mas ela tornou-se mais uma grande gestora. Eu tomei um susto. Olha que eu sou um político experiente, são 32 anos como deputado, portanto, modéstia à parte, sou experiente. Mas quando eu fui em Monte Santo, há uns 15 dias atrás, reinaugurar, né, o hospital, eu tomei um susto pela paixão do povo de Monte Santo com você, que geralmente, com 9 meses, já começa o desgaste do prefeito, que promete e não cumpre. Mas eu senti ali, conversando muito com um cidadão, uma cidadã, uma senhora, um senhor, estava um grupo tocando, uma tocava pífano, né? Pífano. Aí eu perguntei à senhora que estava batendo aquele triângulo, né? E aí, o que é que você acha da prefeita? Ô, meu filho, ela é nota 10, tudo que ela prometeu, ela cumpre. Ela, olha, ela ia na minha casa, antes da eleição, está indo no mesmo jeito. Ela, quando disse que nós pedimos, olha, faça isso, tenha um pouco de paciência. Mas ela está realizando tantas obras, doutor, que ela me chamou assim de doutor, porque é fruto de Deus. É como o senhor disse no seu discurso, se ela crê em Deus, Deus ajuda. Então, você tornou-se uma grande prefeita como gestora. E hoje é um dia especial, o dia de Cosme Damião. Falar em Cosme Damião, mandar um abraço aí para meu amigo Beto, para meu amigo Alex, aí em Paulo Afonso, que estão comendo caruru de Cosme Damião hoje. Então, eu prometi mandar um abraço para vocês e estou aí mandando um abraço já com vontade de comer um caruru, que eu adoro um caruru, com vatapá. Eu, como sou diabético, você também é, seu pai que é diabético, meu pai. Eu não posso comer o acarajé. Eu como em 2 meses. 60 dias, em 60 dias eu vou ali na Assembleia, tem uma barraquinha do acarajé. Quando é no início do mês, eu digo, ó, já tem 60 dias que eu comi, eu vou lá como um acarajé. Então, hoje é um dia muito especial a todas as pessoas que crê no Cosme Damião, que crê no caruru de Cosme Damião. Então, um beijo no coração de todos vocês que estão comemorando essa data tão importante. Silvânia Matos, você teve a felicidade de votar para deputado federal em Rui Costa. Sim. Você nunca imaginou que ele seria governador. E aí ele chega a ser governador. Ele tem retribuído com o povo de Monte Santo a grande votação que o povo de Monte Santo deu durante a sua eleição, não só como deputado, mas principalmente como governador. Ele tem lhe ajudado na prática ou só na teoria? Não, tem ajudado assim. É hoje você recebeu lá uma viatura, que em fevereiro o senhor estava comigo na audiência e eu fiz o pedido, o senhor lembra, né? Deputado, quando alguém questiona, mas essa moça ela não vai, as pessoas não acreditavam que eu ia ganhar a eleição
porque eu não sou filha de político, não sou esposa de político. Mas quando o Rui Costa esteve em Lagoa das Pedras, em 2010, almoçou com a gente, eu falei, olha, esse homem é diferente. Então ali eu já comecei a imaginar que ele iria ser deputado e iria crescer e que futuramente, né, a gente fazendo a nossa parte, a gente ia ter ali um grande parceiro. Quando o Rui Costa se candidatou, quer dizer, teve 4.226 votos, né, para deputado, uma grande votação. Então ele ficou muito feliz, a gente prometeu e cumpriu. Ele também prometeu a água e hoje o nosso povoado tem água. Quando o Rui Costa, então, se elege governador, aí eu me animei mais ainda. Falei, opa, o nosso deputado federal agora é governador, então eu preciso de um deputado para estar comigo. E foi ainda eu conheci o senhor, tive a sorte de conhecer o senhor. Então eu sempre digo assim, que são os meus dois líderes, Rui Costa e Marcelo Nilo. E planejando dessa forma, hoje eu prefeita, não sei se o senhor já observou, eu chegava aqui como vereador, ou quando eu perdi a eleição, mas eu não perdi a fé, a esperança, né? Chegava a minha malinha, ia na secretaria, a gente já conseguiu levar água para os povoados, tratores, energia, quer dizer, fruto do trabalho. E é isso que me realiza na política, fazer para o coletivo. Voltando, porque uma das minhas decisões em ser política. Eu, como empresária, já ajudei muita gente na minha terra, as crianças, as pessoas mais carentes. E hoje eu falei, como prefeito, eu posso ter a chance de ajudar milhares. E como hoje eu, sinceramente, 9 meses, a gente hoje já inaugurou colégio, levamos água e vários serviços, e principalmente o hospital. Veja, deputado, o hospital fazia 6 anos que estava em obras. Mas já estava quase pronto. Como quase pronto se foi investido quase 4 milhões? Que a gente colocou no coração, o hospital. Como é que uma cidade vive sem um hospital? Então a gente focou, planejou, busquei apoio do senhor, busquei apoio do governador e hoje nós já inauguramos e temos bastante coisa para inaugurar. Eu quero aproveitar e convidar o senhor, sei que o governador não vai poder ir, mas já tem várias obras para serem inauguradas. Estamos conversando com minha querida amiga, essa grande prefeita da cidade de Monte Santo. Monte Santo é a terra que Conselheiro passou, né? Verdade. Indo para Canudos, ele fez um acampamento ali em Monte Santo. Isso. E quando invadiram Canudos, que foram várias invasões, mas na que derrotaram o Conselheiro, eles acamparam em Monte Santo. Isso. Entendeu? Eles acamparam em Monte Santo. Eu li Euclides da Cunha e, claro, deve ter, sei lá, 20 anos que eu li Euclides da Cunha. Eu acho que muitas coisas a gente não memoriza, né? Mas a história do Monte Santo é bonita. Eu faço questão de dia 1º de novembro, né? 1º de novembro. 31 e 1º. 31 e 1º, ver se eu tenho condições de subir aquela... Com fé em Deus. Não sei se eu tenho mais... já fui jogador de futebol, já andei muito. Antigamente eu subia ali brincando, mas vou fazer um esforço, porque meu sonho é chegar lá em cima. Tem político que não tem noção da história do Monte Santo. Monte Santo é uma cidade importantíssima, é no semiárido. Nascer em Monte Santo é uma dádiva de Deus, mas é um povo que sofre muito, porque 5 horas da tarde está todo mundo olhando para o céu para saber se vem chuva. Lá não tem rios, né? O rio Tapicuru passa lá não, né? Não. Já vem passar cá em cima Cansanção, não é isso? Isso. Então não tem rios. Quando chove, faz as aguadas, consequentemente, as pessoas sobrevivem, a agricultura, a pecuária, mas vive exclusivamente das chuvas. Minha querida Silvânia, você, quando assumiu a prefeitura, qual era seu principal ponto com prioridade? Era educação, era saúde, era saneamento básico? Eu sei que tudo é importante. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar a educação como prioridade, porque é prioridade das prioridades, né? Porque quando você tem um povo educado, você melhora na saúde, no saneamento, na agricultura, na geração de emprego. Então vamos tirar educação da prioridade, porque é desnecessário dizer, olha a educação. Tirando a educação, qual é a prioridade? Eu senti que é um pouco de saúde na sua gestão, mas você como prefeita, qual é a prioridade como gestora? Deputado, na verdade eu tenho 5 pilares que eu quero alcançar. Claro que a prioridade, sem dúvida, que é a mais urgente, a saúde. Nossa cidade, eu sempre falo, uma cidade que não tinha um hospital, não tem uma delegacia e o cemitério tem mais de 120 anos, já está lotado. Então, meu primeiro desafio
trazer o básico. Então, já estou realizada, feliz pelo hospital, mas estou buscando mais recurso para melhorar e aprimorar o atendimento no hospital. A educação, nós vamos iniciar agora, está em processo de licitação, a reforma de 72 escolas. Porque depois da saúde tem que ter sim educação, cuidar das crianças, cuidar do futuro desses jovens. Então, nosso próximo passo vai ser entregar agora 72 escolas novas, com estrutura, cuidar também das crianças especiais, ou seja, ter um olhar como um todo. Eu acho que essa é a vantagem de ser mulher na política, aquele sentimento, aquele carinho de mãe, de poder abraçar e cuidar da família. Quero trabalhar também para que a gente tenha estradas. Monte Santo tem mais de 3.000 quilômetros quadrados. Então, o Monte Santense, ele sofre muito por falta de estrada. Outro problema seríssimo é a questão da água, que eu quero ser muito grata ao senhor, a Marcelinho Veiga, e tenho essa promessa de Rui Costa. 70% do povo de Monte Santo não tem água. Então, nós queremos trabalhar para levar água para o povo. E muito em breve nós vamos anunciar os povoados que já receberão, ainda esse ano, o projeto para colocar água em alguns povoados. E também a questão de gerar emprego e renda. Eu falo que saúde, educação, estrada, infraestrutura, isso é o básico, mas é difícil, mas eu quero alcançar. Mas o principal vai ser gerar emprego e renda. Como, Silvânia? Numa cidade pequena, como você vai gerar emprego e renda? Olha, como o senhor falou, Monte Santo é uma cidade diferenciada, uma cidade com mais de 180 anos, com história. Não é à toa que a Globo já fez filmes lá, tem artista, enfim, tem o Rei da Pisadinha. Quero mandar aqui um abraço para nossos amigos Homero e Nelson Nascimento. Então, uma terra de gente empreendedora e também tem a questão rural. Então, nós vamos trabalhar. Já estou em contato com o Ministério do Turismo para que Monte Santo seja uma cidade visitada, como já foi no passado. Conto com o senhor também para isso. E investir na agricultura. De que forma? Para que o produtor produza para o seu alimento e para vender. Nós vamos criar o balcão de negócio. Vai ser o nosso próximo passo a partir do ano que vem. Estamos conversando com a prefeita da cidade de Monte Santo, Silvânia Matos, professora, economista, eu não sabia, tá vendo aí? Administradora, empresária e agora política. Você imagina, largou seus afazeres empresariais em São Paulo para vir para a sua terra natal, Monte Santo, para se dedicar à vida pública. Só faz isso quem tem amor ao seu povo. Aproveitar para mandar um abraço para seu esposo, Romário. Isso. Mandar um abraço também para a vice-prefeita. Itácia. A chapa lá foi de mulher. É. A mulher está na moda. Ali sempre teve na moda, mas agora está muito mais na política. Mandar um abraço para você, Itácia. Mandar um abraço para o ex-prefeito Jorge Andrade. Jorge Andrade, o famoso queridinho. Isso. Popularmente conhecido como queridinho. Então, conversar com Silvânia significa conversar com o povo de Monte Santo. Porque Silvânia é uma pessoa que tem futuro na política. Ela, você imagine, começou vereadora, prefeita, você pode ter certeza que um dia ela vai ser deputada federal, mas depois de 8 anos. Primeiro 4, se o povo quiser e as condições políticas forem objetivas, mais 4 anos, aí ela pode pensar em novos... Porque o político, as pessoas dizem, você já está sonhando. Olha, você tem que sempre sonhar. Eu sempre disse, se você está numa rádio do interior, sonhe um dia chegar na Rádio Sociedade do Bahia. Eu me lembro que Jéssica Senra, me entrevistando uma certa vez, eu disse, Jéssica, você tem de sentar um dia na bancada do Jornal Nacional, que para mim é o programa de maior audiência do Brasil. E ela sorriu. E ela não sentou na cadeira da bancada do Jornal Nacional, substituindo o Willa Bonner. Então, você tem de sempre sonhar. Meu sonho é ser governador da Bahia. Entendeu? É difícil? É difícil. Mas já sentei, mesmo interino. Então, você tem de sonhar e subir novos degraus. Ser prefeita de Monte Santo é uma honra muito grande. Mas tem de sempre sonhar de subir novos degraus. Se é deputado estadual, quer ser federal. Se é federal, quer ser senador.
você é senador, quer ser governador, se você é governador, quer ser presidente, mas tem de ser assim. Se você se acomodar, você não chega lá. Então, vamos agora para as perguntas. E aí, prefeita? São perguntas elaboradas pela nossa assessoria e pelas as pessoas, feitas pelas pessoas de Monte Santo. A primeira pergunta vem diretamente da cidade de Monte Santo. Alô, prefeita, como fica a saúde de Monte Santo depois do convênio da prefeitura com a Policlínica de Serrinha? Rebeca Moura fez a pergunta que eu vou repetir. E aí, prefeita, como é que fica o povo de Monte Santo depois do convênio que foi feito com a Policlínica de Serrinha? Só para explicar o que é Policlínica, o governador Rui Costa inaugurou diversas policlínicas regionais e a semana passada nós estivemos inaugurando na cidade de Serrinha. É uma policlínica regional que abrange os municípios circunvizinhos, Serrinha, Cansanção, Monte Santo, Piritinga, Sato Dias, aqueles municípios próxima à região. Então a pergunta vem de Rebeca Souza para a nossa prefeita Silvânia Matos. Um beijo para você, Rebeca. Olha que coisa boa. Nós estávamos aguardando a Policlínica há mais ou menos 1 ano e meio. E aí tivemos essa grata surpresa. Nós inauguramos o hospital e logo em seguida, na segunda-feira, o governador Rui Costa inaugurou a Policlínica. A Policlínica, como o senhor falou, é um projeto onde as prefeituras se unem, né, e investem 60% e o governador Rui Costa também investe. Então, a partir de agora, exames complexos, como por exemplo tomografia, ressonância magnética, quer dizer, não vai ser mais necessário vir a Salvador, já em Serrinha, que é bem mais perto. Então, mais uma conquista, Monte Santo assinou convênio, a gente investe hoje mais ou menos R$54 mil, mas com certeza vale a pena, porque é isso que nós queremos, trazer comodidade e bom atendimento ao povo de Monte Santo. Porque, deputado, eu acredito que a saúde pública pode sim ser melhor. Porque o investimento que é feito hoje no país, no SUS, é o melhor do mundo. A questão que eu sempre digo é a gestão, é a boa vontade, é preparar o pessoal, a equipe, para atender com eficiência. Por exemplo, na Policlínica, quem tiver a chance de ir lá visitar, acho que o senhor viu, produtos, equipamentos de primeira qualidade, equipamentos de hospital particular, para atender o povo. Então, parabéns ao governador Rui Costa, parabéns a todos os prefeitos que entenderam a importância do consórcio, que isso é fundamental, acho que é uma cultura que eu defendo muito, deputado. A gente vê muito isso no sul e no sudeste do Brasil, o corporativismo, a união das forças para ajudar o povo. Estamos conversando com a prefeita Silvânia Matos. Falar em saúde, eu tenho de reconhecer que na história republicana, vou dizer, da Bahia, desde o primeiro governador até hoje, na minha visão, na minha modesta visão, o melhor governador na área de saúde foi o governador Rui Costa. Isso eu disse dentro do avião, pedindo licença a meu querido amigo que estava presente, Jacques Wagner. A área de saúde, Rui Costa foi nota, eu não vou dar 10, porque ninguém deve dar 10 a gestor, porque senão ele acomoda, ele fica acomodado. Eu vou dar um 9. É um grande governador na área de saúde, com essas policlínicas, com esses hospitais. O secretário Fábio Vilas Boas, que nos deixou, foi para mim um dos melhores secretários de saúde da história da Bahia. É uma pessoa que fez uma excelente gestão e, óbvio, os dados positivos e negativos de um secretário são creditados ao governador. Então, o governador Rui Costa, com toda a sua equipe na área de saúde, está de parabéns, porque realmente foi uma área que foi, sem dúvida nenhuma, muito bem gerida, principalmente no interior do estado, nas regiões mais sofridas da nossa querida Bahia. Essa policlínica é um sucesso, é um sucesso. Se você vê uma policlínica, parece um hospital ou um hotel 5 estrelas.
tudo limpo, tudo arrumado, tudo muito bem tratado, equipes de primeira qualidade. Está de parabéns toda a área de saúde do governador Rui Costa. Eu faço aqui um apelo, um pedido a cada cidadão, a cada cidadã que está ouvindo o nosso programa Vamos que Vamos, se inscreva nas nossas redes sociais, no Instagram, no Face, que é muito importante conversar com vocês. É muito importante conversar com cada cidadão. Como eu não tenho tempo, nem condições físicas de sair de casa em casa, eu utilizo muitas redes sociais para que você possa acompanhar como eu estou votando no Congresso Nacional. Eu acho que cada companheiro de Monte Santo, cada companheira de Monte Santo, eu acho que você tem de ir lá na internet. Veja como o deputado Marcelo Nilo está votando. Eu votei contra a reforma da Previdência. Fiz certo? Estou convencido que sim, mas é preciso ter sua opinião. E sua opinião vem pelas redes sociais. DEP Marcelo Nilo, meu Instagram, meu Face, todas as minhas redes. Eu tenho uma rede de Twitter, eu tenho um Twitter, tenho um Face, tenho um Instagram e converso muito também pelo WhatsApp. Apesar de WhatsApp, muitas pessoas perguntam, é você mesmo que está no WhatsApp? É assessor? Sou eu mesmo. Eu respondo, claro, às vezes chega 2.000 WhatsApp por dia, eu tenho 50.000 companheiros e companheiras no WhatsApp. Às vezes chega 2.000, 2.500 num dia, eu só respondo de noite, eu só respondo no outro dia, mas eu sempre respondo que é muito importante a opinião de cada um. Hoje o eleitor é muito mais sabido do que o político, porque o eleitor cobra. Eu acho que você que está me ouvindo aí, tem de cobrar do seu deputado como é que vai votar a famosa PEC 32. Então, cada cidadão, cada cidadã, entrando nas minhas redes sociais, no Instagram, no Face, no Twitter, é muito importante que aí nós conversamos com vocês. E a gente conversa pelas redes, cada vez mais se aprimorando, né? Eu não sou dono da verdade, muitas vezes eu cometo equívocos, eu sou uma pessoa que tem qualidades e tem defeitos, e eu sempre procuro exercer meu papel, principalmente como deputado federal, votando no seu interesse. Eu estou lá só com o objetivo, defender a minha querida Bahia, porque ser deputado federal, o voto do deputado federal muda a vida das pessoas, ou muda para bem ou muda para mal. O voto do deputado federal muda a vida de cada cidadão. O que eu voto, ou é bom ou é ruim para você. Votei contra os Correios, a privatização dos Correios, porque eu acho que o Correio é uma empresa eficiente, eficaz, dá lucro. Não tem sentido vender os Correios. Votei contra a privatização da Eletrobras. Quem morar em Salvador aqui viu o apagão. Se você privatizar, vai aumentar os preços. O povo não pode pagar uma energia mais cara. Empresário pensa no social? Não. Empresário só pensa em lucro. Vamos aí para a segunda pergunta de um companheiro que vem da cidade de Monte Santo para a minha querida amiga. Olá, prefeita. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora em relação à zona rural. O que é que a senhora tem em mente para fazer banheiros e construções de casa para as pessoas carentes da zona rural? Entendeu, Valdemir? Valdemir. Entendeu, Silvânia? Conhece o Valdemir? Claro, conheço sim. Você conhece mesmo? Conheço, Ele com mora certeza. onde? Ele mora onde? Na Solidade. Aí, prefeita. E trabalha na quis escola. lhe pegar e você realmente... Ela ficou nervosa? Não, ela respondeu na hora. Na hora. Meu Deus do céu, se ela não soubesse, ela não ia mais votar Olha em mim para aqui. deputada. Mas, de vez em quando, tem que fazer uma pegadinha, porque eu tenho que esquentar. deputada. Já pensou se ela não conhece o Valdemir, hein, Valdemir? Conheço sim. Olha, quem ia ter o prejuízo seria eu. Ela ia dizer, eu não voto mais para deputado em você, que você me apertou. É verdade. Mas aí que a prefeita, morando em São Paulo por muitos anos, chegou em Monte Santo, tem o quê, uns 10 anos? 8 anos. 8 anos, já conhece todo o seu povo. Parabéns, Quase. prefeita. Então responda aí a pergunta do nosso Valdemir. Olha, um abraço, Valdemir. Monte Santo, eu sempre insisto nisso, em dizer que, e lembrar sempre que 82% da população reside na região rural. Então a gente precisa levar, deputado, político, eu só consigo falar olhando para cá. Mas deu certo, sabe? As orientações dos... Ao vivo, olha, gente. Olha, as orientações dos marqueteiros, você sabe que marqueteiro é dono da verdade, né? É. Entendeu?
Aí eles orientam que você fale assim. Sim. Se você prestar atenção nos programas de Jô Soares, desses programas famosos aí, ele olha para a pessoa. Eu, particularmente, gosto de olhar para a câmera, mas dizem que o certo é aí. Tá vendo? Você está chegando na frente dos marqueteiros. Obrigada. Então, deputado, é preciso que o prefeito, melhor, a prefeita e os vereadores também, que eu quero mandar um forte abraço, estão assistindo a gente também, leve políticas para as pessoas da região rural. Então, quais são as necessidades básicas das pessoas da região rural? Quer dizer, além de estrada, água, energia, sim, infelizmente, eu pedi para mapear, muitas famílias não têm sequer um banheiro. Então, é um dos nossos objetivos. Coloca a emenda lá o ano que vem, tá? Esse ano o senhor já colocou, a gente vai fazer pavimentação. Mas para a gente ajudar aquelas pessoas, porque não tem um banheiro, eu sempre falo nos meus discursos, você tem que levar dignidade ao povo. Dignidade. Então, um banheiro, como ele falou ali, faz parte do nosso projeto. Já estamos, através da Secretaria de Assistência Social, mapeando essas pessoas. Já fiz isso muito de forma particular, deputado. Mas hoje, como prefeita, quero deixar essa marca também de ajudar as pessoas que realmente precisam. Estamos conversando com a prefeita da cidade de Monte Santo, Silvânia Matos. Próxima semana nós também teremos novo entrevistado. É o presidente da Assembleia, deputado Adolfo Menezes, presidente de um poder que vem aqui conversar sobre os problemas da Bahia. Hoje nós estamos conversando praticamente sobre Monte Santo e região. E na próxima segunda-feira nós vamos conversar com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, cargo que eu ocupei durante 10 anos, que me honrou muito chegar naquela casa e ter sido presidente do poder. Então, próxima segunda-feira, às 19 horas, deputado Adolfo Menezes, da cidade de Campo Formoso, presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Vamos para a terceira pergunta, que vem de lá de Monte Santo. Alô, prefeita, a minha pergunta hoje é em relação ao turismo da cidade de Monte Santo. A gente sabe que a nossa cidade tem um potencial turístico enorme e no seu plano de governo haviam várias propostas em relação a isso. Eu quero saber, quando que essas propostas serão colocadas em prática? A gente já pode contar com isso? É a pergunta da Marília Gabriela. Que pedagoga, nome bonito, hein? Que nome bonito. Marília Gabriela, nome de artista. Você entendeu a pergunta, prefeita? Entendi, claro. Eu falei muito sobre isso e como eu disse, Marília, um beijo para você. Como eu disse, eu falei muito sobre isso e está em nosso plano. É óbvio que a gente não vai fazer tudo, deputado, no primeiro ano, né? Mas a nossa equipe já disse que tudo tem que ter um estudo, um planejamento. Mas eu já estive no Ministério do Turismo em Brasília, aqui na Bahia. Nossa cidade hoje, infelizmente, não está mais cadastrada no turismo nacional. Então, nós estamos preparando a documentação. Para você ter uma ideia, Marília, a documentação do museu, infelizmente, foi desviada. Então, por isso está atrasando um pouco o processo, mas você tenha certeza que nós vamos colocar esse plano que a gente tanto falou, para que as pessoas conheçam como o senhor conheceu e leu o livro de Euclides da Cunha, conheça a história de Monte Santo e, mais que isso, pratique a fé. Lá tem tanta história de pessoas que subiram, que fizeram uma promessa. O senhor não quer ser governador? Faça a promessa. Quando for governador, sobe para agradecer. Então, por isso que eu coloquei o nome do nosso slogan, Terra Mãe que alimenta a todos. Porque ninguém vive sem fé, pelo menos eu não vivo. Tem que crer em alguma coisa. Eu creio em Deus. Então, Monte Santo é uma cidade que produz fé, que alimenta a alma e que vai produzir alimento, deputado. O problema do Brasil, o senhor falou no início da sua fala, é muito preocupante mesmo. Claro que tem a pandemia, que gerou um momento muito difícil. Eu cheguei de São Paulo hoje, por exemplo, é preocupante ver a situação, vários comércios fechados. É um momento difícil, o país está praticamente há 2 anos sem produzir. Mas eu acredito que o Brasil pode ser o celeiro mundial. Mas é preciso ter política pública para que o homem do campo produza, para que os grandes fazendeiros produzam, para que o grande e o pequeno tenha direito, tenha crédito. Porque se tem alimento, pode ter certeza, tem mantimento e tem a economia aquecida. Eu sempre lembro e gosto de falar, deputado, uma vez eu estava passando lá em Madrid, e aí entrei numa cantina, e aí vi lá frutas, eu fui olhar uma manga. 3 euros. E de onde é a manga? Aqui do Rio São Francisco.
Então, a gente tem possibilidade, agora precisa planejar, falar e agir. E é isso que eu quero ter a chance de fazer em Monte Santo. Daqui 3 anos e meio, 4 anos, o senhor vai me entrevistar. E eu espero ter alcançado, se não 100%, mas pelo menos 80%. Tá aí, estamos conversando com a nossa querida prefeita da cidade de Monte Santo. Monte Santo é, sem dúvida nenhuma, uma das cidades mais importantes da Bahia. É a terra que Antônio Conselheiro passou quando criou a cidade de Canudos. Ele passou por Monte Santo, ele saiu pregando naquela região. Inclusive, tem muitas coisas em Monte Santo que, primeiro, a história é sem dúvida uma matéria linda. Eu sou apaixonado por história. Eu, quando era estudante, eu cheguei a pensar em fazer história, mas eu digo, se eu fizer história, eu vou morrer de fome, porque arranjar emprego como historiador no Brasil não é fácil. Porque eu sou apaixonado pela história. Eu me lembro quando eu era criança, minha mãe ganhou uma prata dada por Lampião. E eu fiquei muitos anos olhando, eu menino, e eu olhava a prata, como se fosse a coisa mais importante do mundo, dada por Lampião. Então, o meu coração vive muita história. E por ser em Monte Santo, conhecer Monte Santo, as belezas de Monte Santo, aquela serra bonita, a história de Monte Santo. Tem muitas pessoas que conhecem, como 2 e 2 são 4, a história de Antônio Conselheiro, a história como é que foi criado Monte Santo. Quem não leu o livro de Euclides da Cunha precisa ler. Sim. Se algum dia se algum dia eu voltar a ser professor, que eu já fui professor também, né? Quando eu cheguei de Antas, né, do sertão mesmo, para melhorar a minha renda, eu estudava de dia e dava aula de noite, no Colégio Nossa Senhora de Lourdes. E eu era apaixonado pela vida história. E se eu voltar algum dia estudar ou ser professor naquele Nordeste, eu obrigo os alunos a lerem Euclides da Cunha, que Euclides da Cunha é impressionante. Ele fez um livro sem conhecer a região, não é isso? Exatamente. Ele fez o livro da história de Canudos, a história de Antônio Conselheiro, sem conhecer Canudos, sem conhecer Monte Santo. Então isso é fantástico. Aliás, o peruano, né? Como é o nome do peruano, que eu me esqueci? Me esqueci o nome do peruano, que fez a história de Canudos sem conhecer Canudos. O Euclides da Cunha, não sei se ele chegou a conhecer. Sim, ele esteve lá. Eu estou confundindo o peruano que fez a história de Canudos sem conhecer Canudos. Ele fez uma história, lendo os livros, e terminou fazendo a história dele, conversando com pessoas, mas sem conhecer nem Euclides da Cunha, nem Canudos, nem Monte Santo. É um peruano, me esqueci, me perdoei, um escritor famoso que fez a história de Canudos. Euclides da Cunha é diferente. Euclides da Cunha conheceu Monte Santo, e o nome da cidade de Euclides da Cunha é homenagem ao escritor Euclides da Cunha, que inclusive a Globo, salvo engano, fez uma história bonita, né? Com 50 e tantos capítulos sobre a história de Canudos e a história de Euclides da Cunha. Vamos aí para a 4ª pergunta, que vem aí da cidade de Monte Santo. Alô, prefeita, como vai vocês? Eu quero saber, Silvana, de você, quais são os seus projetos para Santa Rosa. Estou torcendo por a sua administração, estou gostando, tenho muitas coisas positivas, né, sobre a questão da sua administração, que você está fazendo valer o que você prometeu. Outra coisa, Silvana, eu queria saber sobre a educação. Quais são os seus projetos, quais são as suas pretensões para a educação em Monte Santo, ok? Beijos, até a próxima. Adoro. Conheço também. Essa é de Santa Rosa, essa eu acerto. Santa Rosa, terra do meu esposo, Romário. Olha, Dora, é um prazer falar com você. Monte Santo tem 65 povoados. Então, todos os 65 povoados têm uma expectativa. E você tenha certeza, nós vamos deixar uma marca em cada povoado. Especialmente Santa Rosa, o primeiro distrito de Monte Santo, Santa Rosa. Na educação, doutora, nós temos, infelizmente, um índice hoje em Monte Santo, deputado, preocupante. Nós não estamos lá nos últimos. E é um dos nossos objetivos, junto com os professores. Muito em breve vamos fazer uma reunião com os professores
e juntos nós vamos trabalhar para melhorar o índice de educação, que a criança tenha prazer de ir para a escola, que o professor tenha prazer também de ir para a escola. Eu tenho, deputado, feito questão de janeiro até agora de pagar na data certíssima, que é o dever do prefeito. Mas no caso dos professores, que em dezembro não receberam o salário, não receberam o 13º, a gente já pôde honrar. Então eu quero um professor motivado e um aluno motivado a ir à escola. Principalmente uma escola que esteja reformada, com estrutura, e está também nosso plano trabalhar para dar uma atenção especial às crianças especiais. Nós temos hoje 54 crianças especiais em Monte Santo e elas não têm nenhuma assistência em relação à educação. Então nós estamos vendo isso com muito carinho, porque quem estuda, quem obedece os pais, quem trabalha e quem honra a família, com certeza vence na vida. Estamos conversando com a prefeita da cidade de Monte Santo, Silvânia Matos. A última pergunta vem também da cidade de Monte Santo, do companheiro Adonias Ferreira. Alô, prefeito, o que a senhora pretende fazer pela agricultura familiar nos próximos meses? Olha só, conheço também, viu, deputado? Ele é de onde? Lagoa das Pedras. Ah, esse não vale, que é do seu povoado, você é obrigado a acertar. É verdade. Um abraço, Adonias, um abraço a todos os agricultores de Monte Santo. Nós temos feito um trabalho com o nosso amigo secretário da Agricultura. Já conseguimos pagar o seguro safra do ano passado, que estava atrasado. Já adiantamos esse ano e muito em breve nós vamos lançar o plano para o desenvolvimento na agricultura de Monte Santo. Muito em breve nós vamos reunir os agricultores para apresentarmos o plano que já está sendo construído para que a gente possa colocar em execução a partir do ano que vem. Mas conte com a gente, esse é o nosso objetivo, ver uma Monte Santo produtiva. Produtiva, essa é a palavra. Quem não produz não cresce. A produção ainda informa que tem mais uma pergunta vindo aí da cidade de Monte Santo. Deputado Marcelo Nilo, como está a luta em Brasília com esse desgoverno no poder? Para mim, olha, todo mundo... Primeiro, Rebeca, é um prazer enorme conversar com você, Rebeca Moura. Um beijo aí no seu coração. Olha, todo mundo sabe que eu não votei em Bolsonaro. Mas eu respeito muito as pessoas que gostam do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro ultrapassa os limites da imaginação com um desgoverno. Quem me conhece sabe que eu falo o que eu penso. O governo Bolsonaro, infelizmente, não acompanhou a ciência, não comprou vacinas no tempo hábil. Desses 600 mil brasileiros e brasileiras que nos deixaram prematuramente fruto da Covid, uma grande parte é fruto da ineficácia, da incompetência por parte do governo federal. Você imagina, o presidente da República disse a semana passada, olha, não se preocupe não, se você não morrer hoje, você vai morrer amanhã. Qual é a diferença? Isso é o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Olha, eu não sou coveiro para estar preocupado com a morte. Eu não vou me vacinar não, porque eu posso virar jacaré, posso falar fino. Você imagina a primeira-dama, a esposa do presidente da República, que tem 39 anos de idade, poderia ter sido vacinada desde o dia 25 de julho. Foi se vacinar nos Estados Unidos. Não precisa dizer mais nada, Rebeca, do governo Bolsonaro. Agora, eu tenho de respeitar as pessoas que gostam dele. Paciência. Eu tenho um irmão que gosta de Bolsonaro, o que é que eu vou fazer? Tento convencer, não tem jeito. Porque 20% do povo brasileiro gosta de Bolsonaro. Gosta dele querer fechar o Congresso, querer fechar o Supremo, querer a volta da ditadura. Essas pessoas aprovam o governo Bolsonaro. Agora, graças a Deus, só é 20%. Então, eu diria a você que, na minha visão, é o pior governo da história republicana do país. Ele é pior do que Michel Temer. Então, não preciso dizer nada, Rebeca. Infelizmente,
nós vamos ter que conviver mais 1 ano e 3 meses com o presidente Bolsonaro. Agora, se você gosta de Bolsonaro, paciência, eu tenho de respeitar. Eu sou apaixonado pela democracia e sou apaixonado pela diversidade, pela diferença de ideias. Eu não sou o dono da verdade. Se você gosta de Bolsonaro e eu não gosto, vamos nos respeitar e vamos torcer pela democracia. A democracia é, sem dúvida nenhuma, o sistema mais importante e mais bonito criado pelo cidadão e pela cidadã. Democracia é bom. Nós estamos aqui na democracia. Silvânia fala o que ela quer. Está aí 5 pessoas fazendo as perguntas. Ela tomou conhecimento agora das perguntas. Se fosse no regime militar, as perguntas tinham que passar pelo SNI, Serviço Nacional de Inteligência. As rádios eram censuradas, os jornalistas censurados, a liberdade caçada. Então a democracia é fantástica, mas infelizmente o presidente Bolsonaro tentou o golpe no dia 7 de setembro, mas não teve força política, porque o povo brasileiro não quer, a imprensa não quer, as instituições não querem, as Forças Armadas não querem um golpe no país. O que nós queremos é democracia. Silvânia, nosso tempo está esgotando. Você tem aí 30 segundos para suas considerações finais. Terminou o papo sendo tão bom e o tempo passou. Passou rápido. Deputado, foi um prazer. Muito obrigada pela oportunidade. Quero aproveitar e agradecer ao povo de Monte Santo, de toda a região, pela audiência. Dizer que muito em breve, agora no início de outubro, nós vamos inaugurar as praças, a esquadra, vamos já lançar as pavimentações, mais de 10 povoados, fruto da sua emenda, receberão pavimentação. Como eu disse agora há pouco, vamos também reformar as escolas, vamos trabalhar para melhorar as estradas ainda esse ano. Conte com a gente, conte com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, para que a gente viva dias melhores. Porque apesar do momento difícil, deputado, a gente precisa acreditar e trabalhar e ver saída, porque só não tem saída para a morte. Então eu acredito nesse país, eu acredito em Monte Santo e eu acredito na Bahia. Muito obrigada. Olha, nós conversamos com a prefeita Silvânia Matos. Quem está mandando um abraço para você é o deputado Marcelinho Veiga. Ah, manda outro para ele. Marcelinho Veiga tem uma paixão enorme por Silvânia, acha realmente Silvânia o máximo. Ela acha a Silvânia uma grande política, uma grande gestora, uma grande mulher, uma grande pessoa, uma grande amiga que nós construímos na caminhada da política. Então, o deputado Marcelinho Veiga está mandando aí um abraço para você, para o Romário, para todos vocês que fazem a cidade de Monte Santo. Estamos encerrando nosso programa de hoje. Vamos que vamos. Próxima segunda-feira, às 19 horas, com o presidente da Assembleia, deputado Adolfo Menezes. Repito, se inscreva nas nossas redes sociais, no Instagram, no Face, no Twitter, para que nós possamos conversar com você sobre os problemas do Brasil, da Bahia, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, do sisal, do café, do algodão, do cacau, do semiárido, do Sul. Afinal de contas, a Bahia é um estado de grandes regiões, diversificada. Eu sou o deputado federal Marcelo. Muito obrigado e uma boa noite a todos vocês que nos ouviram no Vamos que Vamos.